Vamos lá. Hoje a gente vai finalizar o material do DEPEN, né? A parte de direito processual penal. Hoje a gente vai falar sobre habeas corpus, né? Que é uma das ações penais mais famosas, né? Eu acho que as ações penais, assim, que qualquer cidadão comum, eu acho que já ouviu falar, né? Não tem, não sei. Quando não era afeto à já tinha ouvido falar do habeas corpus. Então vamos lá. Realmente, A habeas mais corpus, famosa. prisão preventiva, Aham, temporária, essas coisas sempre ouvido na mídia, né? aham. O habeas corpus é o mais famoso, né? Conceito e natureza. O habeas Verdade. corpus significa em português tome o corpo, que significa, em linhas gerais, que a pessoa é presa e apresentada ao juiz para que ele analise se manter ou não a prisão. O habeas corpus é um remédio constitucional cuja finalidade é preservar a liberdade de qualquer pessoa, quando ameaçada. Tem o HC preventivo, né? Então, ou seja, quando você tem uma ameaça, né? Preservar quando ameaçada, ou seja, quando a pessoa tem a possibilidade de ser presa, ou conceder a liberdade, esse aqui é o preventivo. Né? Antes da pessoa ser presa, tem uma meta para ser presa, tipo, já foi emitido o mandado de prisão dela. Aí você anda com habeas corpus preventivo antes da polícia chegar. Conceder a liberdade de uma pessoa que está presa, o habeas corpus repressivo. No caso, a pessoa já está lá no xadrez e você entra com um habeas corpus. E possui fundamento na própria Constituição da República, estando previsto no artigo 5º, inciso 68. Né? 50, 10 mais 8, 68, 108. No Código de Processo Penal está previsto no seu artigo 647, que estabelece que será dado habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Se salvo nos casos de punição disciplinar é o caso dos militares, que na própria Constituição, no artigo 100 da Constituição, no artigo 100, não me lembro, depois eu posso ver lá, fala que não cabe habeas corpus em prisão militar administrativa. É o caso lá de você fez alguma besteira lá no quartel, né? Faltou serviço, o que for. Aí você normalmente vai levar uma punição a gente estudou isso administrativa. com o TMI, TMI. lembra? Uhum. Ainda tem uma É, tem, restriçãozinha, não lembro, mas tem a restrição que, tipo assim, não cabe habeas corpus se percorreu o percurso normal da prisão administrativa. A prisão administrativa ela tem um percurso normal. Qual é o percurso normal? Você fez alguma transgressão disciplinar no regulamento disciplinar, você foi numa audiência, foi ouvido, né? Colocou a sua posição, o comandante tem uma liberdade de até 30 dias, né? Dizer não, então se eu te prender aqui 2 dias, 3 dias. Isso é o procedimento que tem que ser observado lá. Se for quebrado o procedimento da prisão administrativa, você pode entrar com habeas corpus, mesmo a Constituição dizendo que não, mas é aceito, porque aí houve uma quebra da legalidade. legalidade do processo. Agora, se o processo estiver legal, não cabe você pedir habeas corpus, porque o cara seguiu todo o procedimento interno para te prender administrativamente. Aí, se ele quebrou o procedimento interno, ou seja, aí é uma prisão ilegal, né? Porque tem um procedimento também interno, não é porque é administrativo que o comandante chega e não, tá preso, não. Ele tem que seguir o procedimento interno. Qual é o procedimento interno? O cara vai numa audiência, é ouvido, tem testemunha, se ele quiser, entendeu? Ele pode fazer uma defesa escrita na parte de ocorrência dele, tem um prazo para Tudo, ele fazer a defesa dele, tudo, entendeu? Ele em- pode tudo, em- recorrer. tudo em tribunal especial militar, né? Também Não, tem não, que não, isso prestar tudo o... interno, com o comandante do quartel. É interno, é o comandante. Quem está Mas presente normalmente na audiência é o comandante, a gente chama de comandante e imediato, nos outros quartéis deve ser comandante e subcomandante, e o cara responsável pela área de pessoal, que a gente chama na Marinha de sargenteante. Então fica lá o sargenteante na audiência, que é o cara que vai fazer as anotações, é como se fosse um secretário, o comandante e o subcomandante que a gente chama imediato. Aí o cara é chamado, ele é ouvido. Se tiver alguém que deu a parte, é chamado o cara que deu a parte antes para falar, porque você, né, falou isso desse militar e tal, chama o militar, igual uma audiênciazinha, mas só que é uma audiência com o comandante. O comandante define a pena ali, que é lançada no livro de contravenções disciplinares. Tem um livro.
E aí, se for dada a punição de prisão, né, simples, prisão rigorosa, o que for que tiver no regulamento, lá no regulamento tem prisão simples, prisão rigorosa. Prisão rigorosa é aquela que você fica nu com xadrez mesmo. Prisão simples, você fica preso no alojamento. Você não sai do alojamento para nada e não pode nem ir para casa. Chama de prisão simples lá. Prisão rigorosa é o cara vai em um local no quartel, se tiver, que é igual uma cela, entendeu? É uma cela. Uma mesa, uma cadeira, uma cama para você dormir. Às vezes tem televisão. É até uma televisãozinha, assim, alguns bailéus lá na escola de aprendizes tinha uma televisão. Mas era mais para aqueles presos de mais tempo, não era para os alunos, não. Os alunos não tinham direito quando eram presos. Até como aluno a gente é preso. Vários colegas foram presos como aluno. Um dia, 2 dias. Aí isso é normal, assim. Né? Todavia, apesar de previsto no título referente aos recursos, não possui natureza recursal. No caso, no Código de Processo Penal. Pode ser utilizado como meio para impugnar uma decisão judicial quando não houver recurso cabível. Trata-se, portanto, de um sucedâneo recursal, sendo mais precisamente uma ação autônoma de impugnação. Isso significa o seguinte: em tese, ele não é um recurso, mas se você não tiver na legislação penal, na legislação processual penal, nenhuma possibilidade de recurso, habeas corpus. Entendeu? Então, cara, não tem apelação, não tem agravo de instrumento, não tem nenhuma possibilidade ali, não tem revisão criminal, não tem. O que eu posso fazer? Ando com habeas corpus. Lembra que eu falei que eu peguei um caso lá que estou estudando? Por exemplo, não encontrei nenhuma forma, nenhuma forma, nenhuma forma. Entro com habeas corpus, né? Ele serve para como uma forma, entendeu? É o remédio, né? Classificação. Aham. Classificação, né? É o repressivo ou liberatório, quando visa devolver liberdade a alguma pessoa que se encontra presa. Nesse caso, será expedido alvará de soltura, artigo 660, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, e o preso será solto, salvo se por outra razão deva permanecer preso. Ou seja, você está com ação de habeas corpus para um fato típico. Se o cara tiver outros, aí o cara vai dar soltura, mas não, tem que ficar agora preso por causa do outro, entendeu? Você não entra genérico, tem que entrar numa ação, né? Preventivo. Aqui o HC é utilizado quando a pessoa se encontra ameaçada de sua liberdade de locomoção, ou seja, ainda não houve a violação da liberdade de locomoção. É necessário que esse risco de vir a ser privado de liberdade seja concreto, né? Seja real. Né? O cara não pode. Como assim, real? O cara está respondendo uma ação penal ou está rolando um inquérito que a pena máxima não é 4 anos. Entendeu? Ou seja, o cara não vai cumprir em reclusão. Provavelmente vai para o semi-aberto ou aberto. Então, não cabe habeas corpus, porque você não vai ter a sua liberdade de locomoção completa. Então, a gente tem que ver, de repente, lá na frente vai dizer qual o caso que é o limite ali. E tem um limite que a pessoa vai entrar e o cara vai dizer, não, cara, você nunca vai ser recluso, porque essa pena não cabe habeas corpus. Não bastando mera suspeita, mero tremor de que isso possa vir a acontecer. Sendo precedente o pedido de HC preventivo, o juiz expedirá salvo conduto, impedindo-se que a pessoa venha a ser privada de sua liberdade em razão dos fatos que são objeto do habeas corpus. Parágrafo 4º do artigo 660 do Código de Processo Penal. Um outro caso de habeas corpus, esse aí que eu falei foi quando é negado. Tem um habeas corpus sempre para a CPI. Então, sempre quando o cara vai numa CPI, normalmente o cara pede um habeas corpus preventivo. Que é CPI? CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Você é chamado, né, para prestar depoimento sobre algum fato aí que os parlamentares querem investigar. E lá, o cara não pode te prender, exceto se você comunicar algum crime ali, né? Acabar falando nas perguntas ali alguma coisa, e aí você pode ser preso em flagrante quando declinar de algum crime ali. E eles têm essa prerrogativa pela Constituição, pela construção da jurisprudência sobre o que pode e o que não pode uma comissão parlamentar mista de inquérito. E aí que normalmente hoje o pessoal faz. Se eu for chamado uma CPI, o que é que eu faço? Antes eu entro na Justiça Federal, peço um HC preventivo, dizendo, olha, eu vou ser, né, ouvido numa CPI sobre determinados fatos, né, que eu participei. E dependendo da situação, posso me incriminar lá, porque são fatos, né, que podem ser típicos. Aí o juiz libera um salvo-conduto.
Ou seja, a CPI, na hora que vai começar a pergunta, você fala, olha, eu estou com habeas corpus aqui, né? Dessa auditiva que eu vou ter. Ou seja, qualquer coisa que o cara fizer ali, desrespeitar um parlamentar, né? Até chamar nome, tá? Essas coisas, assim, em tese não pode ser preso lá na hora, então, porque você está com salvo-conduto. Porque na hora pode alterar e tu querer, sei lá, até fazer alguma coisa ali de desrespeito parlamentar, em tese você pode ser preso. Então, você já vai com Eu já, salvo-conduto. você já tinha me falado isso há muito tempo, que os Uhum. caras, antes da gente entrar no assunto, que os caras vão para a CPI já com habeas corpus. Com habeas Já fala corpus. com o advogado. Deixa eu te Uhum. perguntar uma coisa, referente ao vídeo aqui. Qual a melhor iluminação, para eu já ter uma noção aqui, ó? Essa, essa ou essa? São três. Essa aí, essa aí. Ela tá, não tá boa, mas está melhor. É melhor. Tá. Eu Então, estava dando peraí. só uma iluminação acima, que ainda tá escuro aí. É porque eu tô de costas com a lâmpada, na verdade. A lâmpada no meio aqui, assim, atrás de mim. Entendi. Tem que ser, na verdade, um pouco mais perto. Então, vamos lá. A doutrina vem admitindo ainda uma terceira modalidade de habeas corpus, que é a modalidade de obter um encerramento forçado do inquérito policial da ação penal. É o trancamento, né? Em casos excepcionais, como a atipicidade da conduta, já ter havido extinção da punibilidade. É o chamado HC trancativo. Nesse caso, é legítima a impetração de HC para que seja trancado inquérito policial ou ação penal, já que a tramitação do inquérito policial da ação penal configura evidente constrangimento legal ao indivíduo. Cuidado, aqui é o cuidado. Só se admite o manejo do habeas corpus para impugnar decisões judiciais no bojo do processo relativo a um crime punido com plena privativa de liberdade. Se a pena combinada é apenas multa, não há possibilidade de no futuro vir a acontecer a privação ilegal de liberdade do acusado, de forma que o remédio correto nesse caso seria um mandado de segurança. Seria as súmulas 693 e 695 do STF. Então, na verdade, aquilo que eu falei, o mais adequado é a pena de multa. Se você tiver na pena lá do crime ou da contravenção penal, multa, você não pode entrar com habeas corpus. Isso jamais vai ser preso, porque se chegar ao final do processo, a única punição só vai ser uma multa. Sujeitos do HC. Possui três sujeitos. O impetrante, né, que é aquele que ajuiza o HC. Qualquer pessoa, inclusive doentes mentais e imputáveis em gerais, pode impetrar HC em seu favor ou em favor de outra pessoa. Inclusive, a MP pode impetrar o HC em favor de alguém, inclusive o próprio Ministério Público. Né? Não se exige capacidade postulatória, ou seja, não precisa de advogado, ou seja, não é necessária a presença de advogado. A presença jurídica também pode, a pessoa jurídica também pode impetrar habeas corpus, desde que em favor de uma pessoa física. Inclusive, o analfabeto pode impetrar habeas corpus. Ou seja, o Então, habeas corpus é o mais liberal das ações de liberdade, né? Ela é entendi. presa. Então, qualquer pessoa, Pessoa sua jurídica é mãe, empresa, né? é a empresa, a Tá. sua mãe, seu tio, qualquer pessoa pode entrar. Então, meu filho está preso. Ela vai lá e impetra um habeas corpus. Entendeu? Todavia, apesar da legitimidade universal, no artigo 641, parágrafo 1º C do Código de Processo Penal, a linha C, traz requisitos da petição do habeas corpus deve conter o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, ou de quem exerce a violência ou coação ameaça, a declaração da espécie do constrangimento ou um caso de simples ameaça de coação, as razões que fundam o seu temor, a assinatura do impetrante, analfabeto, não sei como é que ele vai assinar, pode assinar a roubo, né? Dizer que ele está assinando. Ou de alguém a seu roubo, né? Que é a roubo, a gente chama de assinatura a roubo. Assinatura a roubo é você manda uma outra pessoa assinar por você, dizendo quem fez isso aqui foi fulano de tal, entendeu? Quando não souber ou não puder escrever, a designação das respectivas residências. É importante distinguir que o juiz não pode impetrar habeas corpus, mas pode concedê-lo sem que haja pedido, de ofício. É liberdade, né? Então, de ofício, ele pode liberar a pessoa, ele não vai impetrar, né? São coisas parecidas, mas diferentes. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Habeas. Além do impetrante, temos ainda duas outras figuras, que é o paciente, né, que é a pessoa
que está presa ou vai ser presa é aquela pessoa em favor do qual se impetra o habeas corpus. Quem sofre está ameaçado de sofrer a violação de sua liberdade de locomoção. A pessoa jurídica, por não possuir liberdade de locomoção, não pode ser paciente do habeas corpus, é porque o habeas corpus é a sua liberdade de locomoção. Então, a pessoa jurídica não se locomove, né? A não sei que seja E presa não sai flutuante. andando, né? Só Só se se for um for... flutuante, né? Flutuante, um Ah, navio, não sei, mas o autor, né, é aquele que exerce a coação, ameaça de liberdade de locomoção do paciente. Prevalece o entendimento de que um particular também pode ser coautor, não somente autoridades públicas, quando, por exemplo, um diretor médico impede a liberação de um interno de uma clínica hospitalar particular. Então, em geral, o coautor é um público, né? Uma pessoa pública, né? Um delegado, né? O juiz da execução penal, um juiz, né, que está com o seu processo, um presidente de uma CPI, o que for. Mas e aí como está subir? colocando aqui. Fala. E como subir? Só para ver o primeiro aí, irmão, por gentileza? Qual é o nome mesmo? Paciente. Primeiro, é impetrante. Impetrante. Tá, não, não é só para isso. Impetrante. CPI. Deu certinho, CPI. Uhum. Impetrante, é. Um é impetrante, outro é o paciente, outro é o coautor. Cabimento e processamento. O artigo 648 do Código de Processo Penal estabelece em quais situações se considera haver coação ilegal à liberdade de locomoção. Quando não houver justa causa, né? Justa causa é o quê? Provas, né? Suficiente, né? Que é provas de evidências do crime e indícios suficientes de autoria, isso que é a justa causa. Né? Quando alguém estiver preso por mais tempo do que a lei determina, né? Esse é o caso lá que o cara passou muito tempo lá na temporária, na provisória. Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, ou seja, os motivos da preventiva não existem mais, né? Quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos que a lei autoriza, né? Ou seja, Essa eu não entendi. por exemplo, você tem direito a prestar fiança, nos casos que a lei autoriza, mas o cara diz que você não quer a sua fiança, entendeu? Rejeita a fiança. É quando você tem direito à fiança, no caso que a lei autoriza você prestar fiança, em vez de ficar preso, a pessoa, não, eu prefiro que você fique preso, entendeu? E assenta com a Biscoff, dizer, não, eu quero prestar fiança, eu quero, entendeu? Porque o juiz pode optar entre a fiança e te prender. E aí e ele fala, não, vou te prender, não quero a fiança. Então, quando está admitido nos casinhos aí de prestar fiança, e mesmo assim você faz ser preso. Aí o cara vai entrar com habeas corpus para que você preste a fiança. Quando o processo for manifestamente nulo, quando extinta a punibilidade. Estando presente qualquer dessas situações, a privação ou ameaça à liberdade de locomoção será ilegal, desafiando o habeas corpus. A competência para a apreciação do habeas corpus é em regra do juiz de primeira instância, mas cessará a partir do momento em que a coação passar a ser praticada por autoridade hierarquicamente superior a ele. Artigo 650, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Existe ainda casos nos quais a competência é originária do tribunal, né? Exemplo, habeas corpus em fase de decisão proferida por um juiz federal, caberá ao TRF. Né? Se você está respondendo uma ação penal no Tribunal Regional Federal, no caso, numa vara federal, você não vai entrar com habeas corpus com o próprio juiz, né? Até porque ele está te julgando e está dizendo que vai te prender. Então, você tem que fazer o habeas corpus para a pessoa que está acima dele, que é o tribunal, né? Impetrado o habeas corpus, cumpridas as poucas formalidades previstas no parágrafo 1º, inciso 654, o juiz poderá determinar que o paciente seja colocado em sua presença, artigo 656 do Código de Processo Penal, caso esteja preso. No caso de juiz determinar a apresentação do preso, aquele que está mantendo o paciente preso não poderá negar a apresentação deste ao juiz, salvo em alguns casos específicos. Grave enfermidade do paciente, nesse caso, o juiz poderá se dirigir até o local onde o paciente se encontra, não está ele sob a guarda da pessoa a quem se atribui a detenção, se o comparecimento não tiver sido determinado por juiz ou tribunal. Caso o juiz verifique que a ameaça ou coação já cessou quando o recebimento do habeas corpus, declarará este prejudicado, ou seja, a pessoa já está solta. O delegado já soltou, né? O delegado estava com o cara lá preso, mas já soltou. Então, tem mais sentido habeas corpus. Por exemplo, José é preso preventivamente
impetra habeas corpus, questionando no Tribunal de Justiça a prisão. Quando o TJ se prepara para analisar o pedido de habeas corpus, verifica que o juízo de primeira instância já havia revogado a prisão. Neste caso, o HC perdeu o objeto, pois já cessou a coação à liberdade de locomoção apontada. Após efetuadas todas as diligências e ouvido o paciente, o juiz decidirá em 24 horas se concede ou não a ordem de habeas corpus, artigo 660 do Código de Processo Penal. No que tange à decisão, é importante destacar que esta será tomada por maioria de votos, no caso do tribunal, né? Caso haja empate, se o presidente não tiver votado ainda, proferirá voto de desempate. Caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente. Qual é a mais favorável? Liberar o cara. Se der empate, você está livre, entendeu? Caso se trate de... Entendi. Sempre lembrar que a nossa, ela não é punitiva, né? É em dúvida pro réu, né? Em dúvida... Dúbio pro réu, né? Em dúvida pro réu. Caso se Como é trate o de... outro? Malaparte, que ele nunca vai ser em Malaparte, como é que é? Sina in malaparte? Não, é outro nome. Qual? Não, mas depois... Não, Deixa é eu porque ver. assim, nunca vai prejudicar o réu. O réu. Sim. Depois eu lembro do termo jurídico. Ah. Caso se trate de HC repressivo e sendo concedida a ordem, como disse antes, será expedido o alvará de soltura. Parágrafo 1º, artigo 660. Caso se trate de HC preventivo, será expedido o salvo-conduto, que é o parágrafo 4º do 660 também. Em qualquer dos dois casos, sendo concedida a ordem de HC, será imediatamente enviada a cópia à autoridade coautora nos termos do parágrafo 5º, artigo 660. Cuidado, embora não haja previsão expressa na lei nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência entendem ser plenamente cabível a concessão de liminar em HC, ou seja, o pedido liminar, antes de ser julgado o mérito. É importante destacar que a concessão de habeas corpus não impedirá o curso normal do processo, nem porá termo o processo, não encerrará, desde que este não esteja em conflito com os fundamentos da decisão. Todavia, se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, o processo é nulo, este processo deverá ser renovado, né? Criado outro, artigo 652, refazendo os atos processuais considerados nulos. Mas é cabível recurso contra a decisão no habeas corpus? Né? Sim, em sendo proferida a decisão pelo juiz singular, não por tribunal ou órgão fracionário, cabe recurso em sentido estrito. Ou seja, o Ministério Público questionar, o artigo 581, inciso 10 do CFPP. Ou seja, o cara concedeu habeas corpus, né? E a outra parte, o Ministério Público, ela recorre da concessão do habeas corpus, né? Que a pessoa deve ficar presa. Importante destacar ainda que, nos termos do artigo 574, inciso 1 do Código de Processo Penal, quando se tratar de sentença concessiva de habeas corpus, caberá o chamado recurso de ofício, né? Ou seja, a chamada... Opa, estou falando errado, ele falou aqui embaixo do recurso de ofício. Então, lá, cabe assim, ó, é cabível recurso contra a decisão de habeas corpus? Sim. Qual é o recurso? Por exemplo, a pessoa também pode dizer não. Não vou te liberar. Aí você recorre por tribunal, entendeu? Por exemplo, eu pedi um habeas corpus para você, para o juiz. O juiz diz não concedo. Aí eu tenho direito a recorrer do habeas corpus. É um recurso sentido estrito. Então, eu recorro ao tribunal. Aqui, o recurso de ofício que ele está falando. É importante destacar ainda que nos termos do 574, inciso 1 do Código de Processo Penal, quando se tratar de sentença concessiva, quer dizer, a pessoa concedeu, caberá o chamado recurso de ofício, ou seja, a chamada remessa necessária na forma que a decisão esteja sujeita a reexame pelo tribunal ao qual está vinculado o juiz. Ou seja, se eu não conceder, o paciente pode recorrer para o tribunal. Se eu conceder, eu automaticamente já mando para ser revisto pelo tribunal, entendeu? É o chamado recurso de ofício. No caso de decisão em habeas corpus proferida pelo Peraí. tribunal... Desculpa, essa parte eu não entendi, não. Só para não ficar com essa dúvida. Peraí. Se eu pedi, né, o habeas corpus, fiz o pedido de habeas corpus, e o juiz não liberou, aí eu tenho direito a refazer a recorrer, novamente, fazer o recurso. Para que haja o habeas corpus, e eu vou fazer isso dentro do tribunal que ele trabalha, para ser avaliado por outras pessoas. Sim, é um recurso normal, recurso sentido estrito. Eu pedi o habeas corpus, não teve a concessão, recorro para o tribunal. Eu pedi o habeas corpus, houve a concessão. O que é que vai ocorrer? O próprio juiz vai mandar para o tribunal rever, entendeu? Se não,
eu posso recorrer, eu posso, não quer dizer que eu vá recorrer, eu posso, não, então deixa para lá, vamos esperar, né? Deixa acabar os 30 dias, de repente está presa aquela temporária, vamos esperar os 30 dias. Se não, posso recorrer. No caso, se ele conceder a liberdade, ele automaticamente tem que mandar de ofício para o tribunal rever. E o tribunal, pegando o processo, vai dizer, não, isso aqui, o cara não era para ter solto ele. Prende de novo. O tribunal pode revogar a ordem de habeas corpus. E aqui, ó, no caso de decisão de habeas corpus proferida por tribunal, aí caberá recurso ordinário constitucional, ROC, para o STF ou para o STJ, a depender do caso. Artigo 102 e 105. Deixa eu marcar aqui. Aqui, essa anotação aqui, a número 1, é daqui, ó. Será expedido alvará de soltura. Ele fala aqui, ó, podemos ter um alvará de soltura clausulado, que é a hipótese que o juiz expede o alvará determinando a colocação do preso em liberdade, a menos que haja outro motivo pelo qual deve continuar preso. Ou seja, libera. ROC para o STF. Vamos ver como é que funciona. ROC para o STF, que é recurso ordinário constitucional. Quando a decisão em habeas corpus for denegatória e proferida em única instância pelos tribunais superiores. É o caso do STM, né? Porque o STM, às vezes, tem causa direto no STM. Então, por exemplo, oficial general, que é Marinha, Exército Aeronáutica, tem os oficiais generais, que na Marinha são almirantes, na Aeronáutica, brigadeiros, no Exército são chamados generais. O processo deles já começa direto no STM, entendeu? E aí, se ele pedir um habeas corpus lá por algum motivo e for denegado, o recurso já vai direto para o STF. Para o STJ, quando é que vai para o STJ o recurso do habeas corpus? Quando a decisão em habeas corpus for denegatória e proferida em única, o HC se iniciou no tribunal, né? Ou em última, quando o HC não se iniciou no tribunal, pelos TJs e TRFs, entendeu? Então, quando o HC foi denegado pelo Tribunal Superior, como o exemplo, o STM, tem também o TSE, tem vários tribunais superiores. Quando foi denegado pelo Tribunal Superior, você recorre para o STF. Quando ele foi denegado pelo tribunal, tipo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Tribunal de Justiça do Pará, ou pelo Tribunal Regional Federal, você recorre para o STJ, entendeu? No caso de Quem está decisão... acima dos regionais é o STJ. Sim. Se for um Tribunal Supremo, vai para o Supremo. Uhum. Se for, por exemplo, o próprio STJ, denegou no próprio STJ, porque tem causas que começam no STJ. Quais são as causas que começam no STJ? Por exemplo, um caso de ministro substituto do TCU, que são os auditores, conselheiros substitutos. Os casos de governadores, é direto no STJ, não é no Tribunal de Justiça. Então, o que ocorre? Você vai recorrer para o Supremo no habeas corpus, que já vai começar no STJ, o habeas corpus. Porque quem manda prender governador é só os ministros do STJ, não é o tribunal. Então, no caso de decisão concessiva, acho que eu posso estar falando besteira agora, pode ser TJ também, mas estou dando o exemplo daqui. Por exemplo, o próprio Witzel, que é hoje o não, está afastado só, governador do Rio de Janeiro, ele teve, né, a prisão dele decretada pelo STJ, então poderia recorrer para o STF, o habeas corpus dele, não? No caso de decisão concessiva de HC por tribunal, a parte que se sente prejudicada deverá manejar, se for o caso, recurso especial para o STJ ou recurso extraordinário para o STF. Vamos lá, o que mais? No caso de decisão concessiva, né? Aqui o ROC é em caso de decisão negativa, né? Caso de decisão do tribunal. Então, o cara negou, você vai para o ROC. O cara concedeu e a concessão prejudicou alguém, você vai com recurso especial para o STJ ou recurso extraordinário para o STF. Vamos ver algumas questões relevantes acerca do HC. A doutrina e a jurisprudência não admite mais a utilização da HC como substituto recursal, né? Ou seja, sua utilização ao invés da utilização do recurso cabível. A jurisprudência não tem admitido a impetração de habeas corpus contra ato de indeferimento de liminar em HC, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão que indeferia liminar. Ou seja, você não pode entrar com outro HC só porque o cara não liberou a sua liminar. Você tem que esperar agora o mérito. Quando ele decidiu o mérito, aí você pode recorrer, entendeu? O HC
não comporta dilação probatória, ou seja, o impetrante deve provar de plano a ilegalidade da coação, ou seja, não dá para ouvir testemunha, não dá para fazer nada nesse processo. Tem que ser o que tiver documentado ali, o que você anexou no pedido. É impossível a impetração de habeas corpus para evitar que o paciente seja algemado ou para que acesse o ato quando esta medida seja legal, não esteja dentro das exceções previstas na súmula vinculante 11. Lembra que a gente viu que tem uma súmula que regra tudo como tem que ser usado a algema, mas não cabe um habeas corpus para dizer eu não quero que o meu cliente use algema. Não, se estiver dentro do previsto, ele vai usar. E se não tiver dentro do previsto ele usar, depois você entra com uma ação de danos morais, né, contra o Estado. E aí é uma responsabilidade objetiva do servidor público. É incabível a utilização do habeas corpus para atacar ato de punição disciplinar militar, prisão militar, salvo se a prisão for determinada de maneira ilegal por autoridade competente, mas não mérito da medida. Isso aqui a gente viu lá na aula com Temília. O STJ entende ser cabível a impetração de habeas corpus para discutir a aplicação de prisão domiciliar, né? Então, você pode discutir, né, prisão domiciliar. Eu estou preso aqui em casa, não está na cadeia, mas eu posso pedir um habeas corpus para... Eu não quero ficar preso em casa, eu quero ter minha liberdade ampla, entendeu? Então, você pode pedir habeas corpus também. Não é cabível o manejo de HC para discutir a aplicação de pena acessória de perda de cargo público, pois não há violação ou ameaça de liberdade de locomoção. Então, no caso, a sua pena foi a perda do cargo, não cabe habeas corpus. O HC é cabível tanto para reexame do regime inicial de cumprimento de pena, que é opa, isso aqui pode servir para mim, né? Para reexame de regime inicial do cumprimento de pena, quanto para reexame da dosimetria da pena. Apenas se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade, pois em ambos os casos há interferência na liberdade de locomoção do indivíduo. O HC é cabível tanto para revogar a prisão preventiva. O HC é tanto para revogar a prisão preventiva. Cara, vou botar isso aqui em vermelho, que eu vou dar uma estudada nesse aqui, cara. O cara lá. Depois eu vou voltar nele aqui procurar nos Ok, tem o tribunais. caso lá do que você falou? Porque eu tô achando que o cara foi muito duro, cara. Foi um roubo, né? Tudo bem que foi um roubo majorado e tal, mas o cara pegou pesado. O cara pegou quase 10 anos no roubo. O máximo é 12. O cara era réu primário. O cara não teve nenhuma dosimetria, pegou, né? O cara é réu primário, residência fixa, tudo aquilo. Nunca tive um caso anterior. O cara pegou e botou logo 12 anos. E inocentou todo mundo que estava com ele. E tu vê que foi totalmente... Aí ele me falou como é que ocorreu, né? Ele foi lá, o advogado da outra parte, e não tinha dinheiro. E aí foi pela Defensoria Pública, o advogado da outra parte comprou a testemunha, o cara que tinha sido assaltado, o cara foi lá, refez o, o testemunho dele, né? A oitiva dele, falou, não, na verdade eu não reconheço esse não, só reconheço o outro. Só que esse advogado que era da outra parte, que fez a vítima dizer que não reconhece ele, procurou ele e falou, ó, preciso de tanto R$ 1.000 que eu dou lá para o cara que foi assaltado, e ele fala que não te reconhece mais. Mas ele falou, não tem essa grana. Ele falou, então, que a vítima pegou grana para dizer que não reconhecia mais ninguém. Quem pagou dinheiro para ele não reconheceu. Só reconheceu esse cara, ou seja, dos três, eram quatro, na verdade. Um era menor. Dos quatro, um era menor, então não ficou nesse processo. Os outros três, dois, não foram reconhecidos. Só ficou ele, pegou 10 anos. 9 alguma coisa. De cara. O HC é cabível tanto para revogar a prisão preventiva quanto para a revogação de fiança arbitrada, pois neste último caso também há interferência direta na liberdade de locomoção do agente. Quando Acabou. fala fiança arbitrada, ele está querendo dizer o que exatamente? Foi Aquela errado. fiança, não, aquela fiança que já você pagou. Então, peraí, o HC é cabível tanto para revogar a prisão Então, preventiva, preventiva, então você está preso, né, foi mesmo, dado preventivo, quanto para a revogação da fiança arbitrária, ou seja, você pagou a fiança. Entendeu? Você pagou a pagou a fiança, fiança, já tem direito é um habeas corpus. Pois habeas neste caso corpus. também, né? Interferência direta na liberdade. Ah, tá.
Entendeu? Porque é o Porque não seguinte, necessariamente se tu pagar a fiança, tu tem não, que ser solto. É não. isso? Nesse caso é o seguinte, por exemplo, o cara arbitrou a fiança, né? O cara quer te prender. Chegou lá, se apresentou, tal, não sei o quê, o cara, tudo bem, vou te liberar, mas vou arbitrar a fiança. A fiança é 1 milhão. Até te prendeu, eu não tenho 1 milhão para pagar. Onde é que eu vou sacar 1 milhão? Então você entra com a habeas corpus porque a fiança arbitrada é muito alta. Ou seja, o juiz vai te dar a opção, você paga a fiança e responde em liberdade, ou você vai ter que ser preso. Porque quando eu digo a fiança, ou você paga a fiança e vai embora, ou você não paga e fica preso. E na hora que eu arbitro um valor alto, eu estou te prendendo, né? Exuberante, né? Já tô indiretamente, que ele falou aqui, interferência indireta ou direta na liberdade de locomoção. Se eu não pagar, eu vou ser preso. Então você pode dizer, ó, meu irmão, está fora das minhas condições essa fiança arbitrada aí, entendeu? Então você Entendi. pede a revogação da fiança, entendeu? E aí o cara vai ter que te liberar sem fiança, se for o caso, né? Liberdade provisória sem fiança. Aí amanhã a gente continua aqui, ou depois. Hoje é feriado, em tese, né? Hoje é feriado? É, não Feriado de sei. quê? Hoje ele botou para gravar? Tá gravando? Tá. Tá gravando. Não sei, acho que foi o GDF deu aí para a questão da pandemia. Hum. E aí vai emendar hoje e amanhã. Não, mas eu vou trabalhar normal, mas aí eu acho que vai ser mais light. O pessoal não vai ficar mandando WhatsApp, faz isso, faz aquilo, entendeu? Eu também vou trabalhar hoje, vou voltar hoje. Ah, tá. Bom, Não tô mas hoje é 100% não, mas eu feriado. vou voltar. Hã? Mas hoje é feriado, não sei. Eu vou, tô precisando, vou ver se eu vou e aí sexta-feira vai,